O momento que estamos vivendo é conforme a cruz. Essa é a nossa batida, é a série que vamos vivenciar em boa parte do ano de 2017, conforme a cruz. Sempre com a mesma intenção, crescer, se desenvolver na nossa vida, como pessoas, como servos do Senhor, como pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, como parte da igreja. Esse é o nosso desejo. Nós queremos amadurecer. Por que queremos amadurecer? Porque nós queremos crescer no nosso grau de maturidade, pelo menos um degrau durante esse ano. Porque nós entendemos que pessoas maduras, elas vivem melhor. Pessoas que reagem bem às situações da vida, elas vivem melhor. Se você consegue enfrentar as lutas, se você consegue enfrentar as adversidades, se você consegue assimilar a alegria e o sucesso com maturidade, isso te faz você viver melhor. E nós queremos que a nossa igreja, que vocês que são membros dessa igreja, sejam uma referência de Deus, né, na cidade. Nós queremos ser uma referência. Lá onde você está, no trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, nós gostaríamos muito que quando alguém precisasse saber alguma coisa de Deus, ela entendesse que você é a pessoa que pode trazer uma palavra sobre isso e tem um testemunho de vida que vai ajudar nisso. Por isso nós queremos aprofundar um pouco mais a nossa intimidade com o Pai durante este ano, falando conforme a cruz. Hoje nós pretendemos responder 3 perguntas. As perguntas são: quem matou Jesus? Por que ele teve que morrer? E o que isso tem a ver comigo? Se nós conseguirmos chegar no fim entendendo essas 3 questões, hoje nós estamos muito satisfeitos, porque a resposta para essas perguntas pode nos ajudar muito a dar mais um passo na direção da nossa maturidade. Diz o texto em Atos 2, 22 a 24 o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que foi dito aqui é o seguinte: olha, você já é reconhecido, é sabido que Jesus de Nazaré andou no nosso meio fazendo milagres, fazendo maravilhas. Vocês sabem disso, não há dúvida alguma quanto a isso. Quero que vocês saibam, diz o texto, que ele foi morto, e quem entregou ele para ser morto foi determinado por propósito de pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, pregaram Jesus na cruz. Mas a cruz não segurou ele. Ele ressuscitou dos mortos e rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Nós temos esta introdução nesse texto para nos ajudar a entender como podemos, então, na nossa relação com Deus, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, andar ter essa maturidade que nós estamos almejando. Agora, é muito importante, quando a gente pensa na Bíblia, na palavra de Deus, que quando se trata desta palavra, a gente não pode errar. Porque se você errar, a compreensão errada dessa palavra, a falta de atenção a algumas doutrinas, algum direcionamento básico, pode nos levar para bem longe de Deus. Hoje nós temos igrejas
construídas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas que seguem uma doutrina que olha para a Bíblia, mas olha a Bíblia de forma errada e se desviam de Deus por causa disso. A palavra de Deus pode, bem entendida, pode nos levar para perto de Deus, e ela mal compreendida pode nos levar para longe de Deus. A palavra é a única fonte certa para se conhecer a vontade de Deus. Se você está à busca de vontade de Deus, vá na palavra. A palavra de Deus vai te ajudar. Só tem uma coisa que pode nos atrapalhar na vida: é um entendimento errado do que a Bíblia, do que a palavra nos diz. E aí eu quero afirmar sem medo de errar: quando nós erramos na Bíblia, erramos na vida. Se você erra aqui, você erra na vida. E aí você olha por trás de uma pessoa que não foi bem sucedida, você vai ver que ela não está cumprindo conceitos da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, ela não está obedecendo os princípios da palavra de Deus, e o resultado disso é danoso na vida dessa pessoa. Então, respeite a palavra. Agora, como é que você respeita a palavra? Respeitar a palavra não é colocar ela num lugar de adoração e se curvar diante dela. O jeito que você tem de respeitar a palavra, preste atenção nisso, é investigando essa palavra, é estudando essa palavra, é adquirindo a disciplina para estudar esta palavra diariamente. Isso vai ajudar você a parar de dizer o que eu acho é isso, porque isso é que acontece. Você acha uma coisa, não necessariamente isso está na palavra, e a razão, quando você começa a achar, o resultado, quando você começa a achar coisas na Bíblia do seu jeito, é um desvio da palavra de Deus. Precisamos nos atentar para isso. Você deve atentar para um outro fato. Não se encoste nos cultos. Que é isso, pastor? É simples. Se você está dependendo desta meia hora, 40 minutos de cada domingo para vir aqui estudar a palavra de Deus, a sua vida, ela não vai corresponder àquilo que Deus quer, porque isso é muito pouco. Você deve assumir o controle da sua vida espiritual, olhando para a palavra diariamente, indo nela buscar a informação que você precisa, estudar da maneira certa. E aí tem outras ferramentas, como eu disse, né? Tem a ferramenta do Celebrando nas quartas-feiras, temos a escola bíblica que acontece às 9 horas, todo domingo, e a gente faz questão que você participe, né? Temos a escola bíblica também às quintas-feiras, e assim, temos os grupos pequenos, temos os encontros com os homens na segunda-feira, ferramentas que você pode ter. E você pode também ter a sua própria força de vontade para diariamente buscar você mesmo aquilo que a palavra tem a dizer para você. E aí você vai crescer, e você vai amadurecer, você vai entender o que Deus quer. Então, nós estamos aqui tentando chamar a sua atenção de que, entendendo coisas como, por exemplo, quem matou Jesus, por que ele teve que morrer e o que isso tem a ver comigo, pode ajudar sim você a dar mais um passo no seu crescimento, na sua maturidade, porque gente madura vive melhor, gente madura pode ser melhor, um instrumento mais afiado de Deus, para a obra de Deus nesse mundo, e pode ser uma referência clara da presença de Deus nessa cidade. Você combate a mentira não se especializando nas diversas doutrinas mentirosas, você combate a mentira conhecendo muito bem a verdade. A verdade soluciona dificuldades, traz paz, traz ordem, traz bem-estar para nós. Então vamos começar. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? A gente tem algumas respostas aqui. Talvez algumas tentativas de respostas podem nos ajudar a criar um paralelo entre aquilo que eu sou e aquilo que esses personagens eram. Primeira resposta pode ser: Judas matou Jesus.
Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Qual poderia ser a causa de Judas ter feito o que fez? Na verdade, a causa é muito clara, porque vocês sabem que Jesus estava lá no jardim, Judas chegou, deu um beijo nele, não é? E com isso ele determinou que Jesus fosse preso e entregue à morte. A causa de Judas foi ganância. Ganância. E aquilo que aconteceu com Judas foi uma falha moral. Moral. Falhas morais, quando detectadas, devem ser enfrentadas com a ajuda de pessoas e com a ajuda de Deus. Eu lembro que uma vez, nós estávamos, uns 25 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos na nossa igreja passando. Aconteceu uma coisa muito interessante, que nós começamos a dar falta de algumas coisas estavam sumindo na igreja. Né? Aí nós descobrimos que tinha um rapaz que ele pegava aquilo, né, e levava. Eu nem lembro mais o que ele fazia, não sei se ele vendia, o que ele fazia. Né? Mas aí nós detectamos isso e chamamos a família e dissemos: está acontecendo assim, assim, assado. Era uma família simples, assim, sem posses, e nós falamos: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse menino com um psicólogo, um psiquiatra, para ajudá-lo a resolver talvez essa questão. E depois de 2 sessões, aquele homem me ligou, o médico me ligou e falou: olha, pastor, seguinte, eu estou devolvendo fulano para você, porque o que ele tem, eu não posso fazer, porque ele tem um desvio moral. Ele precisa resolver isso com Deus e com ele mesmo. Não sou eu que vou ajudar aqui. E ele veio, né? E a gente teve que trabalhar com ele de outra forma. Eu acredito que Deus pode transformar os nossos desvios de caráter. Eu creio sim. Mas a gente precisa reconhecer isso. Deus pode fazer transformações significativas na nossa vida. Eu creio nisso. Creio que Deus pode fazer. Deus pode curar uma pessoa do câncer, como Ele pode curar uma deficiência de caráter. Mas, para os dois lados, a gente precisa ir fazer a nossa parte. O que aconteceu com o Judas é que ele realmente tinha um problema grave. Ele era um indivíduo movido pela cobiça. E alguém movido pela cobiça, pelo dinheiro, pelo poder ilusório, fica completamente cego, à mercê do comando de Satanás. E foi o que aconteceu com Judas. Ele abriu uma porta para o inimigo atuar na vida dele. Judas tipifica um certo número de seguidores de Cristo que só precisam de uma oportunidade de escolha para salientar um ato falho, para abrir uma porta para o inimigo. Judas nunca se importou com Jesus. Judas nunca se importou com os pobres. Judas nunca se importou com a causa do Messias. Ele se importava com ele mesmo. Ele viu na causa do Messias uma maneira de se dar bem. Pessoas assim não conseguem se relacionar com Deus em sua inteireza e fazem a opção por um tipo de vantagem que acaba se alinhando com o seu caráter. E ele disse, claramente, você olha a história, ele chega para os líderes religiosos e diz assim: dependendo do que vocês me derem, eu entrego ele para vocês. Se ele queria levar vantagem, depende do que você vai me dar. O que você vai me dar? Você conhece gente assim hoje, não? A gente vê na televisão direto, né? Pessoas que comprometem a vida para levar vantagem. Judas provou que é impossível servir a Deus e o dinheiro, né? Como Jesus mesmo havia dito. Bom, além de Judas, que entregou Jesus aos sacerdotes, nós temos os sacerdotes que receberam Jesus de Judas e entregaram a Pilatos. Qual foi a causa dos sacerdotes? O que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Foi inveja. Eles alegaram que o ensino que Jesus trazia era subversivo, e era, né?
Jesus tinha incomodado a cúpula religiosa desde o primeiro dia do seu ministério. Jesus era um rabi, Jesus era um mestre, que não tinha as credenciais de um rabi, segundo os próprios rabis. Jesus manifestava um certo desprezo às tradições para as quais os rabinos davam muita importância. Ele curava no sábado, ele andava com pecadores, ele tinha um comportamento provocador e ameaçador em tudo que ele dizia. Jesus nunca abriu a palavra para dizer qualquer coisa. Ele sempre tinha um interesse naquelas coisas que ele abria a boca e falava. E Jesus incomodava demais esses líderes religiosos do tempo dele. Desde o primeiro sermão que ele pregou, que foi o Sermão do Monte, quando Jesus ele muda o foco, porque ele muda o foco do que era se relacionar com Deus. Porque o foco dos líderes na época de Jesus, os religiosos, eles prestavam atenção naquilo que era externo. E Jesus muda esse foco, ele traz do externo e começa a falar da intenção do coração, porque ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu vou dizer para vocês outra coisa, se você tiver ódio no seu coração, você já matou. Então Jesus tirou daquilo que era a aparência, do ato externo, e começou a focar no coração. Só que Jesus tinha a manha de andar olhando o coração, os rabinos nem sempre, né? O ponto é que para os fariseus a tradição, a forma, os regulamentos, o cerimonial, os dias da semana que fosse, tudo isso era mais importante do que a pureza moral ou do que as intenções do coração. Por isso Jesus chamou eles de guias cegos. Vocês são cegos, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, vocês são víboras, né? Então a relação deles não era boa desde o começo. E a razão pela qual eles entregaram a Jesus foi inveja, simples assim. Eles tinham orgulho de si mesmos, da sua raça, eles eram nacionalistas, eles se orgulhavam de serem líderes religiosos da nação, e a disputa com Jesus era uma disputa pela autoridade. Eles estavam batendo um braço de ferro com Jesus, dizendo quem é que manda, quem é que comanda, quem é que faz isso aqui acontecer. E evidentemente eles estavam perdendo essa batalha, e os evangelhos deixam bem claro isso, porque os evangelhos fazem essa comparação, dizendo que Jesus ensinava como quem tem autoridade, enquanto os outros líderes ensinavam sem autoridade alguma. E isso fica claro na comparação daquilo que os evangelhos citam. Então, se as coisas não são como eu desejo, então, se você está me atrapalhando, eu quero tirar você do meu caminho. Foi isso que os líderes religiosos fizeram por causa da inveja. E eles levaram Jesus para quem? Para Pilatos. E aí Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos foi covarde. Covarde. Não teve coragem de se posicionar a favor daquilo que ele sabia estava certo, estava claro para ele. Ele olha para Jesus, ele faz uma análise rápida e diz: que mal que esse homem fez? O que ele fez de errado? Ele tinha intenção de soltar Jesus. Só que, ao mesmo tempo, ele queria pacificar os judeus. Ele queria ser justo com Jesus e pacificar os judeus. Essas duas coisas não poderiam ser feitas. Coisas que eram irreconciliáveis. Porque é impossível ficar bem na fita em situações tão conflitantes. Você agradar o mundo e agradar a Deus não dá certo. Isso não se concilia, não é? Então Pilatos representa muitos seguidores de Cristo que ficam diante do que é certo e errado e acabam fazendo concessões. Com desculpas, eles tentam convencer a si mesmos que, simplesmente lavando as mãos, ele vai ficar imune a tudo que está acontecendo. Nós estamos aqui tratando de maturidade. Maturidade
tem muito a ver com a maneira como nós reagimos, tem a maneira como nós enfrentamos as situações, a maneira como você e eu vivemos cada experiência com outras pessoas. Como você reage quando alguém critica você? Como eu reajo quando alguém me critica? Maturidade tem a ver com isso. Como eu reajo quando os meus valores são questionados? A maneira como eu reagir vai depender da minha maturidade. É disso que nós estamos conversando aqui. No caso de Judas, ele tinha uma deficiência de caráter. No caso dos sacerdotes, eles estavam com muita inveja, eles estavam perdendo terreno no contexto religioso. No caso de Pilatos, ele foi simplesmente covarde, ele não conseguiu assumir que Jesus era uma pessoa que era inocente e não devia ser morta. E assim vai, muitas vezes ansiosos para evitar uma dor causada por uma entrega completa a Cristo, nós tentamos subterfúgios, passamos a responsabilidade para outros, não assumimos aquilo que devemos fazer, não levamos à frente aquilo que é certo e é coerente, e a gente acaba entrando num lugar muito perigoso, que é uma vida morna, uma vida sem perspectiva e sem desenvolvimento. E aí o indivíduo, você conhece o indivíduo há 20 anos, e durante 20 anos ele vai reagir do mesmo jeito em todas as situações da vida dele. E às vezes ele até se orgulha disso, dizendo, eu sou assim. Mexeu comigo. Temos que trabalhar, atentar para o fato de que se nós queremos desenvolver a nossa fé, se queremos desenvolver a nossa relação com Deus, alguma coisa precisa acontecer dentro de nós. Eu volto à pergunta: quem matou Jesus? A resposta, ela é até simples. Quem entregou Jesus à morte não foi Judas por causa de dinheiro, nem os sacerdotes por causa de inveja dele, nem mesmo Pilatos por temor da multidão e não querer se comprometer com Cristo. Quem entregou Jesus à morte foi o próprio Deus. E a razão pela qual Jesus foi entregue à morte por Deus foi amor. Amor por mim e por você. Então, Deus entregou Jesus por amor a mim e a você. Houve sim uma ação humana, mas Deus, por seu grande amor, se fez homem e conscientemente se deixou sacrificar por cada um de nós. Diz lá, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Fica claro que Deus não poupou o seu filho. Por que Jesus teve que morrer? Será que não tinha um outro jeito? Jesus teve que morrer porque essa é a única maneira pela qual podemos ser perdoados e salvos. Jesus não foi morto na cruz para criar uma religião, para começar a igreja batista, igreja presbiteriana, igreja católica romana, igreja, sei lá, qualquer igreja. Jesus não estava interessado em começar uma religião. Jesus teve que morrer porque essa foi a única maneira pela qual poderíamos ser perdoados e salvos. O pecado é tão grave que o perdão só pode vir pelo sacrifício de um inocente. O Pai o entregou por amor e Ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. Jesus foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus. E assim os judeus e os romanos foram instrumentos da realização da vontade de Deus, embora nem mesmo soubessem disso. Jesus tinha o poder de livrar-se, no entanto, foi por sua própria vontade, ele foi
para a cruz e morreu pelos pecados do mundo. Mateus 20, 28 diz que Jesus veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu e você somos responsáveis pela morte de Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus morreu por mim e por você. Como os animais eram sacrificados nos termos da lei, para que houvesse perdão e remissão de pecados, Jesus sacrificou a si próprio, se sacrificou para expiar os nossos pecados. Isso quer dizer o seguinte: que qualquer pessoa que já pecou é responsável pela morte de Cristo. Foi por causa dos meus pecados que Jesus teve que morrer na cruz. E se todo o pecado do mundo fosse um simples pensamento impuro, Jesus teria que ter morrido. Nunca teríamos perdão de pecados sem a morte substitutiva do Senhor Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é morte. E porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. A pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu crescimento? O que isso tem a ver com o meu desenvolvimento? O que isso tem a ver com o meu crescer na minha relação com Deus? Os judeus, eles exigiram que Jesus morresse. Os romanos crucificaram Jesus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Jesus morreu voluntariamente para nos redimir dos nossos pecados. Toda a motivação, então, foi um ato de amor. Amor profundo. Então, passar por essa vida sem fazer nada com essa verdade nos iguala aos fariseus, nos iguala a Judas, nos iguala a Pilatos. Todos nós, porque somos pecadores, devemos assumir a responsabilidade pela morte de Jesus e nos posicionar. Jesus não pode ter morrido em vão. Eu preciso me posicionar. Eu preciso assumir a responsabilidade que me cabe no momento que, por causa dos meus pecados, Jesus foi para a cruz. E eu tenho que fazer isso de duas formas: recebendo a Cristo, aceitando esse sacrifício de Cristo, entendendo que foi por minha causa e reagindo diante disso, e depois vivendo em conformidade com aquilo que Ele fez. O que você fizer com esta verdade a respeito de Cristo vai determinar onde você vai estar daqui 100 anos. Eu quero dar uma terrível notícia para você: daqui 100 anos, ninguém que está aqui vai estar vivo. Vamos estar... Eu não sei onde todos nós vamos estar. Eu sei onde eu vou estar. Eu espero muito encontrar vocês lá. Porque vai ser muito triste a gente passar a vida inteira numa igreja, se encontrando todo domingo, e depois nós nos privarmos do encontro na eternidade. A pergunta é: você está disposto
a aceitar a responsabilidade que tem nesse assunto? Porque Jesus morreu por você. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Daqui 100 anos, você pode colher isso de formas diferentes. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e o Pai preparou um lugar para eles. Aqueles que estão sem Cristo já estão condenados. Sem Deus vão viver a eternidade. A gente não pode falar de cruz sem falar de compromisso com Deus. A gente não pode falar de cruz sem falar que nós temos que reagir a isso aí, a esse compromisso com Deus, aquilo que Ele fez conosco. Nós não podemos falar de cruz sem considerar certamente aquilo que eu tenho que fazer diante disso. Isso não é uma coisa de religião aos domingos. Isso é uma coisa da minha vida. E você está brincando com a vida. Ninguém aqui pode negar aquilo que Cristo fez. E Ele veio por sua causa, por amor a você. Então, por que não receber os benefícios da morte de Jesus humildemente, se entregando pela fé a Ele? Por que não? Por que não reagir da maneira correta? Por que não entregar o coração a Jesus? Senhor, está aqui, olha. Eu aceito o teu sacrifício por mim. Eu aceito este perdão amoroso que o Senhor quer me dar. Eu aceito a proposta de uma vida diferenciada que o Senhor tem para mim. Eu aceito. Eu o recebo como meu Salvador, meu Senhor. E eu quero não só aceitar o seu sacrifício, mas eu quero viver dessa forma, para que a operação do teu Espírito na minha vida me transforme numa pessoa que possa ser usada por onde quer que eu vá. E aí as minhas reações, os meus pensamentos, a maneira como eu vou reagir às provocações, às críticas, aquilo que acontece à nossa volta todo dia, a maldade, a maledicência, como vamos reagir a essas coisas? Possa honrar o teu nome, a minha reação possa honrar o teu nome, possa ser uma reação madura, porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em Cristo que morreu na cruz no meu lugar. E tudo aquilo que Ele passou, para que eu pudesse ter vida, e pudesse ter maturidade, e viver direito, porque maturidade me ajuda a viver direito. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito da nossa própria vida, daquilo que Deus tem feito em nós. Curva a sua cabeça, pense no Senhor agora, pense em você, pense na sua vida. E eu tenho 2 palavras para dar para concluir a nossa manhã. A primeira é: se você já colocou a sua vida na cruz, assuma completamente esta vida. Não se acovarde, não faça concessões. O nosso projeto, que é o projeto cristão, daqueles que servem a Jesus, é um projeto de comprometimento, de entrega e de obediência à palavra de Deus. E se você nunca entregou o seu coração a Cristo, não vem me dizer que você sempre teve com Jesus. Isso não é conversa, porque isso não existe. Não é que você sempre teve com Jesus. Como sempre teve com Jesus? Não é isso que a Bíblia ensina. Por isso eu disse no início, a palavra de Deus deve direcionar você. A palavra de Deus deve fazer você viver da maneira correta. Você deve tomar uma posição diante da morte de Cristo,
diante do sacrifício que foi feito por você em amor. E você deve entregar sim o comando da sua vida a Jesus, reagindo da maneira correta. Então eu quero convidar alguém que está aqui hoje de manhã, não sei se tem alguém, que gostaria de dizer assim, eu estou entendendo que esse negócio é comigo. Eu quero entregar sim meu coração a Cristo. Eu quero sim entregar a minha vida a Jesus. Eu quero sim aceitar o sacrifício dele por mim. E se tem alguém dizendo isso no seu coração e tem esse desejo, eu gostaria de orar com você, orar por você. Então faça um sinal com a mão, que aí eu vou saber se tem alguém e a gente vai orar junto. Alguém? Dizendo assim, eu quero sim assumir um compromisso com Cristo. Eu já estou vendo a sua mão, pode abaixar. As duas mãos ali, pode abaixar. Alguém mais? Dizendo só, eu quero sim. Eu aceito esse sacrifício. Pode abaixar sua mão, já vi ali. Alguém mais? Lá em cima. Não passe por essa vida sem fazer isso. Não passe por essa vida sem fazer isso. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Levanta a mão alto para que eu veja. Mesmo que você tenha levantado a mão e eu não vi, eu vou chamar você aqui para a gente orar junto. Senhor, que esta verdade possa realmente fazer toda a diferença em nossa vida. O fato de Jesus ter morrido por mim me faz responsável em reagir da maneira correta. Por isso, Senhor Deus, nos ajude como igreja a viver em conformidade com a cruz, reagindo da maneira correta na nossa vida, assumindo os princípios de Cristo, buscando a palavra de Deus para a maturidade e pedindo a transformação que só clamando pela transformação que só o Senhor pode dar em nós. Quero convidar todos a ficarem em pé, e você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem até aqui, nós queremos orar com você, orar por você, e ajudar você a caminhar com Cristo. Vem aqui perto de mim, por favor. Pode chegar aqui perto. O que mais? Tem mais alguém que eu não vi? Tem mais aqui. Mais alguém que eu não vi? Está vindo? Eu não sei se tem mais alguém a caminho. Tem alguém chegando aqui? Não? A gente não enxerga direito por causa da luz, então... Muito bem, gente. Olhem para mim aqui. A verdade, reagir diante da verdade de Deus é algo muito... Tem que ser muito, muito bem compreendido. Não pode ser uma coisa de vento, não é? De emoção. Tem que ser uma coisa de fé e razão. Porque o que nós... E de novo, né? Não cai raio, nada disso, né? O que acontece é... tem mais um chegando aqui. O que acontece é que Deus está esperando uma ação da nossa parte para dizer para Ele: Deus, tenha liberdade de agir em mim, tenha liberdade de trabalhar na minha vida. E nós queremos orar por você agora, mas antes de orar por você, nós queremos orar com vocês. Nós queremos que vocês façam uma oração de entrega. Então eu vou fazer essa oração e você simplesmente vai fechar o seu olho e vai repetir de forma audível. Aí onde você está, não precisa ser alto não, mas dizendo para Deus aquilo que talvez esteja acontecendo nesse momento. E nós vamos juntos, não é? Nos alegrar
na presença de Deus. Diga assim: Senhor Deus, eu entendo que preciso de Jesus. Eu entendo que Ele morreu por mim e que os meus pecados levaram Jesus à cruz. Por isso, Senhor, eu aceito o Teu sacrifício. Eu aceito porque o Teu sacrifício foi feito em amor, para que eu pudesse ser perdoado e tivesse a minha vida transformada. Então eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, para que o Senhor comande a minha vida e faça de mim uma nova pessoa. Eu quero viver segundo a Tua palavra, eu quero viver segundo os Teus princípios, eu quero viver com a Tua ajuda, com Jesus no comando. Recebe o meu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês, com certeza. E nós queremos marcar esse dia, não é? O pastor Ricardo e o pessoal aqui queria dar uma Bíblia de presente para vocês. Eu acho que vocês já têm Bíblia, mas essa Bíblia no dia de hoje, para mim, é muito importante que vocês recebam, porque ela está marcando, né, um momento muito importante naquilo que tem a ver com o futuro de vocês, né? Então eu gostaria que vocês recebessem, né, aceitassem o nosso presente, né, indo com o pastor Ricardo, aqui atrás mesmo, nós vamos orar por cada um de vocês, orar especificamente por cada um, né, e dar esse presente para vocês. Se você deixou alguma coisa na cadeira, você pega lá, volta e pode entrar ali, tá bom? Deus abençoe vocês, por favor, acompanhe o pastor Ricardo. Gente, vamos orar? Senhor Deus, estamos dispostos a aceitar a nossa responsabilidade no que se diz respeito à morte de Cristo por cada um de nós. Humildemente nos colocamos pela fé diante do Senhor, para dizer que existem questões onde fazemos concessões. Existem áreas da nossa vida onde a gente tem muita dificuldade, porque a cobiça toma conta de nós. Existem momentos onde gostaríamos de ter coisas que nós não precisamos, e a inveja toma conta do nosso coração. Mas nós queremos dizer também que reconhecemos isso e queremos viver uma vida que venha honrar e agradar o Teu nome. Nos ajude a crescer, nos ajude a mudar, nos ajude a reagir certo. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém.